Lídia Fagundes Telles nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1923, filha de Durval de Azevedo Fagundes, advogado. Passou sua infância em várias cidades do interior, onde seu pai era promotor. Sua mãe, Maria do Rosário Silva Jardim de Moura, era pianista. Ainda na adolescência, manifestou-se a paixão, ou melhor, a vocação para a literatura, incentivado pelos seus maiores amigos, os escritores Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo. Com 15 anos, publicou seu primeiro livro, Porão e Sobrado. Formou-se em Direito e Educação Física, na Universidade de São Paulo, porém seu interesse maior era mesmo a literatura. Lídia Fagundes Telles é uma escritora brasileira. Romancista e contista, é a grande representante do movimento pós-modernismo. É membro da Academia Paulista de Letras, da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Ciências de Lisboa. O estilo de Lídia é caracterizado por representar o universo urbano e por explorar de forma intimista a psicologia feminina. Entre os muitos prêmios que recebeu, destacam-se o Prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras, em 1949, o Prêmio do Instituto Nacional do Livro, em 1958, o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, por Verão no Aquário, em 1965, o Prêmio Coelho Neto, da Academia Brasileira de Letras, em 1973, o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, com a obra As Meninas, em 1974, o Prêmio Jabuti, com a obra Invenção e Memória, em 2001, e o Prêmio Camões, recebido no dia 13 de outubro de 2005, em Porto, Portugal. Sua estreia oficial na literatura deu-se em 1944, com o volume de contos Praia Viva. Casou-se com o jurista Goffredo Teles Júnior, com quem teve um filho. Divorciada, casou-se com o ensaísta e crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Em 2016, e aos 92 anos de idade, Lídia Fagundes tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Lídia conduziu a sua trajetória literária, trabalhando ainda como procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, cargo que exerceu até a aposentadoria. Foi ainda presidente da Cinemateca Brasileira e teve seus livros publicados em diversos países, como Portugal, França, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Holanda. Teve também suas obras adaptadas para TV, teatro e cinema. Foi na juventude que conheci o gato bem de perto, quando me preparava para os vestibulares da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Era noite, eu estava na minha mesa na pequena sala do apartamento e li em voz alta um romance Iracema. Li às vezes aos brandos para espantar o sono. Então ouvi um ruído brusco de coisa algodoada que entrou pela janela e parou atrás da minha cadeira. Fiquei muda, sentindo o olhar daquela coisa se fixando em mim. Fui me voltando devagar, afetando a calma que estava longe de sentir, e dei com o gato malhado, assim espetado nas 4 patas, e que me encarava assustado. Eu também assustada. Devagar, aos poucos fomos nos recuperando, mas ainda tensos. O modesto apartamento era no primeiro andar de um pequeno prédio cercado pelo casário. A janela da sala dava para o telhado de uma casa velhíssima por onde transitavam os gatos do bairro. Onde andam hoje os gatos? Naquele tempo, havia gato à beça nos telhados, nos muros. É que a vida apertou e o gato dá um bom cozido, explicou o jornaleiro. A fome aumentou e o telhado diminuiu. Onde estão aqueles espaçosos telhados nos quais eles ficavam tomando sol, caçando o passarinho e amando, os ratos em plena circulação, mas e os gatos? Pois aquele que entrou de repente era um gato de telhado. As manchas amarelas e pretas no fundo branco do pelo curto. Um visitante da noite? Estendi a mão para acariciá-lo, mas cabeça de gato não é cabeça de cachorro. Primeira lição que ele deu ao recuar com a soberba que me espantou. A conquista do gato é difícil, embrulhada. Não tem isso de amor repentino. Mais um movimento de aproximação e ele fugiria ventando. Antes de sair, a minha mãe tinha deixado na cozinha um copo de leite com açúcar. Em silêncio, calmamente fui buscar o leite. Despejei-o na tigela e deixei-a diante do gato. Voltei para minha cadeira para continuar lendo o romance antigo e agora em voz baixa. Ele devia preferir o silêncio. Ele ou ela? Sexo de gato não é assim tão nítido como sexo de cachorro. Leva um tempo para a descoberta do sexo e da idade. Gato ou gata vai se chamar Iracema, resolvi. E voltei a atenção para o livro. A casa é sua, avisei. Então ouvi aquele ruído delicado. Ele afundara o focinho na tigela e bebia o leite, mas não como os cachorros bebem, com sofreguidão.
espirrando as gotas em redor. O gato é discreto. Há que amá-lo discretamente. Pensei e fiquei sorrindo. Tenho um gato. Tudo passa sobre a terra. Estava escrito no romance que achei triste. Olhei para outra Iracema, que já fazia em silêncio a sua delicada toalhete. Apanhei uma almofada e deixei assim próximo. Também você vai passar, Iracema? Perguntei em voz baixa. Não sabia ainda que ela permaneceria infinita, na memória da minha finitude. O homem é tão necessariamente louco que não ser louco representaria uma outra forma de loucura, escreveu Pascal. Deve ter pensado nisso a psiquiatra Karen Orne, quando fez uma lista dos sintomas básicos da neurose. Uma lista enorme, dela ninguém escapa. A loucura no cardápio. Basta ler e apontar, esta é a minha. Selecionei as neuroses mais comuns e que podem nos levar além da fronteira convencional. Necessidade neurótica de agradar aos outros. Necessidade neurótica de poder. Necessidade neurótica de explorar os outros. Necessidade neurótica de realização pessoal. Necessidade neurótica de despertar piedade. Necessidade neurótica de perfeição e inatacabilidade. Necessidade neurótica de um parceiro que se encarregue da sua vida. Ó Deus, mas desta última necessidade só escapam os santos e algumas feministas radicais. Ele estava com o livro na mão, mas não lia. Olhava em frente, quieto. Perguntei o que estava olhando. Estou olhando aqui dentro de mim mesmo. Ele respondeu, e o que você está vendo é bonito? Eu quis saber, e seus grandes olhos esverdeados estavam úmidos, e neles, como um espelho, vi refletido o seu interior. Fui saindo nas pontas dos pés. Você está sempre indo de um lado para o outro. Você não para. Mas afinal, do que você está fugindo? Perguntou Hilda Hilst. Riu. Seja o que for essa coisa da qual você está fugindo, acho que ela não vai te alcançar nunca. Releio alguns trechos do Amor, do Padre Antônio Vieira, e vou me enrolando nos planejamentos barrocos. Fico esférica, subo em espiral. Anoto. O amor deixará de variar se for firme, mas não deixará de variar se é amor. Tarde eu te amei, beleza tão antiga e tão nova. És que habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar-te. O preço da criação literária seria mesmo um sofrimento? Penso na minha experiência e lembro que justamente nos instantes mais agudos das minhas atribulações eu não conseguia escrever uma só palavra. Mesmo depois, na convalescença, se vinha à vontade, faltava energia. O movimento era apenas da alma. Olhava para a minha mesa como alguém com sede fica olhando um copo d'água. Quer beber, mas fica rodeando o copo. Faz outras coisas antes e, embora pense o tempo todo na água, não faz o gesto para alcançá-la. Não sei dizer se os frutos colhidos mais tarde, alguns até doces, teriam vindo dessa figueira brava. Era um jogo da minha meninice. Será que ainda brincam assim? Os olhos tapados com o pano, as mãos tateantes, os sustos, os gritos. Tiro o pano dos olhos e me vejo de corpo inteiro. Tão nítido esse corpo que conheço tão mal, como ele me escapa. Principalmente na doença, quando não sei o que fazer com ele. Mas que corpo é esse? Como posso entendê-lo se não tenho a menor ideia do que se passa lá dentro? Vou de cabra cega, às apalpadelas, tateante, o que em mim é realidade e o que é aparência. Corro até minha imagem e toco apenas no espelho. Quando ela se achou velha, resolveu dependurar as chuteiras. Nos negócios do amor, nunca foi uma jogadora do primeiro time e assumir a velhice. Então ouvi a voz do próximo. Que horror, mas como uma pessoa se entrega desse jeito? Ficou até desleixada, presença negativa. Parece que resolveu envelhecer e envelheceu sem lutar. Só pode ser uma neurose. Há de ver que provocar piedade é uma punitiva. Muito impressionada com o que ouviu, ela resolveu reagir. Fez plástica, pintou os cabelos, comprou roupas da moda e começou a namorar outra vez. Então ouviu a voz do próximo. Mas que ridículo, caindo de velhice e ainda fazendo charme, uma desfrutável.
Já puxou a cara 3 vezes, se pinta feito uma palhaça e ainda namorando o moço que podia ser seu filho, deveria se recolher e rezar. Muito impressionada com o que ouviu, ela resolveu se afastar da vida frívola, das vaidades do mundo e na solidão decidiu entrar para um convento. Quem sabe, no convento. E se encontrando, quem sabe, encontraria Deus. Então ouviu a voz do próximo. Depois de velho, o diabo faz ermitão. Vê se é possível uma vocação assim retardada. Por que agora essa mania de religião? Imagine se isso vai durar. Quando descobrir que ninguém está ligando, deixe de bancar a santa, hein? Pode ser também que esteja esclerose. Muito impressionada com o que ouviu, ela resolveu sair do convento e no dia de depressão mais aguda decidiu se matar. Mas queria uma morte silenciosa, sem chamar a menor atenção. Se possível, sem deixar sequer o corpo. Estava tão triste consigo mesma que nem o enterro merecia. Tirou a roupa para não ser identificada, dependurou na cintura uma sacola com pedras e entrou no rio. Então, ouviu a voz do próximo. Está vendo? A vida inteira ela só quis uma coisa, se exibir, se mostrar. Uma narcisista, até na hora em que cismou de morrer, imagine entrar nua no rio, no velho estilo para provocar escândalo. Só para comover, mas a minha é que não comoveu. Ao contrário, fiquei tão decepcionada que a ideia de querer fazer da morte um espetáculo. Muito impressionada com o que ouviu e ouviu mal, a voz do próximo estava longe demais, quase apagando. Ela quis gritar de alegria. Oh Deus, se preocupando com o juízo alheio. Que maravilha não ter morrido. Quer dizer então que alguém entrou no rio para salvá-la? Maravilha, coisa extraordinária. Mas afinal, onde estava agora? No hospital? Se estava ouvindo mal, embora. É porque estava viva. Pena não poder nem falar. O corpo também insensível. Nem sentiu o corpo, mas se estava ouvindo, hein? Se estava ouvindo. Como demorou para entender que os outros, os outros, estava viva. Então ouviu a voz do próximo e dessa vez mais longe ainda. Era apenas um sopro que pediu. Depressa, a tampa. Já estava passando da hora de fechar o caixão.